É importante que eu grave, porque depois vocês vão querer ouvir isso de novo, tá? Eu tenho esse costume, para todo lugar que eu vou, em qualquer lugar do mundo, eu levo minha câmera, levo meu gravador, registro tudo e depois passar pelo Ministério da Aprovação. Eu sou muito criterioso, muito chato. Aí, quando eu gosto, eu edito e posto lá no meu canal, tá? Meu canal no YouTube, tá no meu site, no meu aplicativo, tem um podcast de áudio também, tudo no meu nome. Basta você procurar no Google, Nathan Rufino, e você vai encontrar, tá? Então, assim, todos esses assuntos que nós ministramos abençoam as pessoas que estão presentes para ouvir. Mas até mesmo vocês vão gostar de ouvir novamente, para pegar o que ficou de fora, recapitular, e para abençoar também aquelas pessoas que não vieram, que não estiveram presentes, tá? Como eu disse, sexta-feira a gente falou sobre predestinismo, mostrando um pouquinho do que a Bíblia ensina realmente sobre predestinação e o desequilíbrio agostiniano, calvinista, que se encontra por aí, espalhado nas igrejas cristãs. No sábado, a gente conversou bastante sobre escatologia, tivemos uma sessão aqui de ensinamento e depois outra só de perguntas e respostas. E hoje à noite eu vou falar com vocês sobre batismo no Espírito Santo. Quem não esteve presente aqui na sexta ou no sábado, só para eu conhecer, vocês podem se retirar, por gentileza? É brincadeira. Mas esse assunto do batismo no Espírito Santo, gente, é mais importante do que a gente imagina, sabe? Eu sei que a igreja aqui é uma igreja pentecostal, não é verdade? Amém. Mas o batismo no Espírito Santo não é um privilégio das igrejas que se autodenominam pentecostais. Não é. Você vai ver, claro que a gente não vai poder mergulhar em tudo o que a Bíblia ensina sobre o tema, não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só. Então, você vai ver que há textos suficientes para provar que nunca foi da vontade de Deus que a igreja enfrentasse as dificuldades da vida sem o auxílio pleno do Espírito Santo. Eu sei que um crente que simplesmente confessa Jesus como Senhor, que se converte, que é batizado no corpo de Cristo, eu sei que uma pessoa dessa já usufrui de muitos privilégios. Aquele que se une ao Senhor é um mesmo Espírito com ele, e é claro que ele vai usufruir das bênçãos de Deus, está salvo, se morrer vai para o céu. Mas tem muito mais recursos, direitos e privilégios que nós temos em Cristo Jesus, não por merecimento próprio, mas pela graça divina em Cristo, nós temos muitos outros direitos e privilégios, inclusive até as obrigações para as quais fomos apontados a cumprir, nós só conseguiremos vivê-las todas com o auxílio de Deus. E este auxílio providencial, muitas vezes se encontra justamente no Espírito Santo. E quando eu falo no Espírito Santo, eu não estou falando sobre experiências com ele, aleatórias, subjetivas, que cada um tem e interpreta do seu próprio jeito. Eu estou falando das experiências no padrão bíblico, tá? Dentro da terminologia bíblica, no palavreado bíblico. Porque cada um de nós pode inventar a sua própria tese do que experimentou com o Espírito Santo. Uma pessoa que nem sequer foi batizada no Espírito Santo pode contar a sua experiência de vida com ele sem sequer ter sido batizada uma única vez, sem nunca ter falado em línguas na vida. Mas a gente não está aqui para ficar trocando experiências subjetivas do que cada um acha, do que cada um sente, do que cada um viveu, do que cada um pensa. É por isso que é muito importante a gente usar o critério, o crivo da Bíblia para tudo. Vocês concordam comigo? Amém. Os dois primeiros versículos que eu quero ler sobre o assunto são Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14 e Efésios 1, 13. Tá? Estou cantando a pedra aqui, mas eu vou ler com vocês. Primeiro, em Gálatas 3, 13 e 14, Paulo diz assim, eu vou ler só esses versículos, eu sei que o contexto é riquíssimo, mas a gente não pode ficar se estendendo demais. No versículo 13 ele diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso ele fez para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que, olha aí ele mostrando o propósito, a finalidade, razão pela qual Jesus morreu em nosso lugar, foi maldito em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios, não somente até os judeus crentes e fiéis, mas até os gentios, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Pensei que eu estava dentro da igreja evangélica, parece muito mais um cemitério. A fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Duas coisas importantes são ditas aí. Ele diz, o Espírito foi prometido. Claro, ele está falando sobre Deus ter feito promessas. Se Deus prometeu o Espírito Santo, fica claro que ele queria que nós o recebêssemos.
Sempre foi da vontade de Deus que os seus filhos, que os crentes, os salvos, recebessem o Espírito Santo. É por isso que ele andou prometendo ao longo de todo o Antigo Testamento. Não somente lá no Antigo Testamento, mas você vai ver que essa promessa se estende até mesmo através da vida de Jesus, antes da sua morte e depois da sua ressurreição. Ou seja, Jesus confirma as promessas dos profetas do Velho Testamento, enquanto ainda estava em vida. Depois que ele morre, ele ressuscita, vocês sabem, ele passa 40 dias aparecendo aos discípulos e tratando com eles sobre as coisas concernentes ao reino dos céus, e em meio às aparições, ele volta a falar da promessa da vinda do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que a gente não pode deixar de observar, o Espírito foi prometido. Você sabe que esse negócio de fazer promessa tem o objetivo de gerar expectativa, né? Quando o pai promete para o filho alguma coisa, dentro de algumas condições, ou estabelecendo um tempo pré-determinado pelo pai, você sabe que o desejo do pai, daquele que promete, é gerar uma expectativa. Ele espera que haja uma reação correspondente. Não se promete de graça e sem ter o interesse de realmente conceder. Se o Espírito foi prometido, e a gente vai ler daqui a pouco algumas passagens que mostram isso claramente, se o Espírito foi prometido é porque era da vontade de Deus. Sempre foi a vontade de Deus que os crentes recebessem todas as promessas, inclusive o Espírito que havia sido prometido. Outra coisa importante que ele diz no mesmo texto é que a vontade de Deus é que nós recebamos pela fé o Espírito prometido. Não pelo sacrifício, pelo esforço, por causa da semana de jejum ou daquelas vigílias mensais, ou porque eu fico em cima do caroço de milho por 3 horas e meia, não porque a minha saia está comprida o suficiente, não por causa da minha roupa certinha ou porque eu não tenho tatuagem. Não existe nenhuma dessas exigências na palavra de Deus. A recepção do Espírito Santo tem uma condição, um pré-requisito, tem que ser pela fé. E não existe fé sem conhecimento da palavra de Deus, porque a fé vem. Você pode não ter nascido com ela, você pode não tê-la consigo, ou achar que não tem nesse momento, mas uma coisa é certa, a fé vem. Diga, a fé vem. Fala mais alto aí, como é que é? A fé vem. Ela o quê? Vem. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir, e o ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Amém. Você não vai dizer, mas já ouvi sobre esse tema antes, Natan. Você não faz isso em relação ao almoço? Eu acho que não vou almoçar hoje não, eu já almocei ontem. Não. Tem muito crente que alimenta os seus corpos com 3 refeições quentes por dia, no mínimo, o seu espírito com um lanche frio por semana e depois se pergunta por que estão tão fracos na fé. É desproporcional. Não tem como você crer especificamente a respeito de uma coisa, seja o recebimento do Espírito Santo ou qualquer outra, sem conhecimento específico a respeito do assunto. Não adianta você passar a vida inteira estudando sobre o anticristo e depois pedir oração para cura, meu Deus. Você tem que ouvir uma pregação, um ensinamento, uma mensagem específica sobre o tema. É por isso que, se a gente vai falar sobre o recebimento do Espírito Santo, que também a Bíblia chama de batismo do Espírito Santo, revestimento de poder, ser cheio do Espírito Santo e de muitas outras coisas semelhantes, se a gente vai falar sobre isso, a gente vai gerar fé. E aqueles que ainda não foram batizados, que ainda não receberam o Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas, hoje, se quiserem, podem receber pela fé. Por que eu não vou fazer a oração no começo? Porque primeiro eu tenho que falar. Primeiro você vai ter que ouvir. Primeiro você vai ter que ler a Bíblia. A fé vem. A fé é o que, gente? Vem. Então, se você nunca recebeu e não sabe por quê, talvez seja por isso. Porque você não ouviu o suficiente sobre o tema, especificamente, para que você tenha fé específica sobre o batismo. Porque não tem como se ter conhecimento de um assunto sem se ouvir qualquer coisa sobre ele. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Porque a fé vem, ô glória! A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Amém? Então é da vontade de Deus, como acabamos de ler, que recebamos o Espírito prometido pela fé. Em Efésios 1,13, Paulo também vai dizer assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade,
o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ô glória! O que me interessa aqui nesse versículo é Paulo ter dito que esse Espírito, do qual falamos, de quem dependemos, este Espírito é o mesmo Espírito da promessa. Por que ele diz isso assim de forma tão simples? Porque ele fala com quem conhece o tema. O povo, para quem ele fala, tem algum conhecimento de que o Espírito fora prometido. Há muitas promessas repetidas, de forma exaustiva, no Antigo Testamento. E para a gente, que faz parte da Nova Aliança, no Novo Testamento também, sendo confirmadas por Jesus antes e depois da sua morte. Ou seja, isso tem que significar alguma coisa. Não se promete tanto a mesma coisa se isso não for importante. Vocês concordam comigo? Isaías 44, do 1 ao 3, diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Claro que é uma linguagem ilustrativa, ainda que ele fale de questões literais, que transformariam a terra desértica de Israel. Também tem um paralelo no mundo espiritual, falando sobre a sede ser saciada, sobre questões espirituais. Por isso, logo em seguida ele fala: derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. É o primeiro texto que eu quero ler para vocês. Eu vou ler mais alguns do Antigo Testamento, mostrando exatamente a mesma coisa. Deus prometendo o derramamento do Espírito Santo. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Ezequiel 39, 29, ele diz: já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor. Depois, Ezequiel 36, 26 e 27 diz assim: dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós espírito novo, vou tirar esse coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ele está falando da recriação do espírito humano, que a gente também chama de novo nascimento. E obviamente que depois dessa transformação, deste transplante espiritual do coração, podemos receber o Espírito Santo. Não tem como receber antes desta mudança, mas depois estaremos aptos para receber o Espírito Santo. Por isso que ele diz no versículo seguinte: porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. E em Joel 2, 28 e 29, ele também fala: e acontecerá depois daqueles dias. Provavelmente uma menção aí implícita aos dias da vinda de Cristo, em que ele estaria na terra, viveria, morreria, ressuscitaria, subiria ao céu e o Espírito Santo finalmente seria dado. Depois daqueles dias que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Aleluia. Sem acepção de pessoas, sem limitações ou restrições, para homem e para mulher, para novo e para velho, é para todo mundo. Não tem esse negócio de, não, uns pode, uns não pode. É para uns, para outros não. Deus quer para esse e não quer para aquele. Eu não tenho o dom de falar em línguas, né? Algumas pessoas justificam não terem sido batizadas, associando a falta do batismo com a ausência das línguas. E embora as línguas, biblicamente falando, sejam a evidência inicial de que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo, de que ela recebeu o Espírito Santo, as línguas vão além da evidência inicial do batismo. Há línguas que nós falamos que expressam a nossa gratidão a Deus, porque quando nós oramos em línguas, nós damos bem graças a Deus, ainda que o indouto não entenda e não possa dizer amém, mas eu agradeço bem a Deus quando eu oro em línguas. Aquele que ora em línguas se edifica a si mesmo, e não tem nada melhor para edificar outra pessoa quando eu estou edificado. Na verdade, existe um aspecto público e ministerial das línguas, embora o seu lado mais presente seja o privado e particular, quando estou em oração no meu quarto, juntamente ali com Deus, né, no secreto. Mas existe um lado público e ministerial, quando eu transmito mensagens à igreja através das línguas e da interpretação, que equivalem às profecias, porque uma profecia é uma mensagem incompleta. Línguas e interpretação precisam dos dois para que a mensagem seja transferida.
É como se fosse uma cédula de R$100, a profecia, e 2 cédulas de 50. Tem o mesmo valor, mas para ser 100 tem que ter as duas. Então, da mesma forma, profecia, que é falar aos homens, exortando, edificando e consolando, que não é a mesma coisa de revelação, não dá para a gente explicar tudo de uma vez só, mas a profecia é uma coisa que todo crente cheio do Espírito Santo pode fazer. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. Todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e sejam consolados. Quem profetiza aprende, quem ouve a profecia é consolado, porque a profecia traz edificação, exortação e consolo. Mas quem profetiza aprende a profetizar. Todos podem, desde que estejam cheios do Espírito Santo. Agora, profetizar a igreja é a mesma coisa de falar em línguas e interpretar. Então, as línguas estão em diversas nuances da experiência cristã. Não se restringe ao aspecto do batismo no Espírito Santo. Embora esteja lá, as línguas aparecem em diversos lugares. O problema de algumas pessoas quando leem textos da Bíblia, como 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 28, é porque eles dizem, mas lá está escrito, são todos apóstolos? A resposta implícita é não. São todos profetas? A resposta implícita é não. Falam todos em outras línguas? A resposta implícita é não. Então as pessoas pensam que isso significa que nem todo mundo na igreja vai falar em línguas. Mas observe o contexto. Ele está falando sobre aspectos ministeriais públicos, dos dons do Espírito Santo. Por isso é que ele pergunta, são todos apóstolos? São todos profetas? Ele está falando de questões ministeriais. Existe um aspecto público ministerial das línguas. Todos podem profetizar, todos podem interpretar, mas nem todos são profetas, nem todos são intérpretes. Por isso que ele diz, se houver um intérprete na igreja, é uma coisa diferente daquele que ora e pode interpretar. Todos podem profetizar, mas nem todos são profetas. Quantos estão me entendendo? Existem muitas questões que poderiam ser ditas a respeito das línguas, dos dons, mas eu estou apenas abrindo estes parênteses para exemplificar que algumas das confusões em nossa cabeça e barreiras que nós criamos sobre o batismo no Espírito Santo, inclusive a questão de falar em línguas em si, são por causa de interpretações equivocadas de textos da Bíblia. Às vezes, é por causa dos nossos próprios pregadores prediletos, que nos confundem, que nos atrapalham e nos distanciam ainda mais do que o texto realmente diz. Mas eu li esses textos do Antigo Testamento para mostrar que isso confirma o que Paulo falou nos 2 versículos que nós lemos inicialmente. O Espírito foi prometido. Não são os únicos textos, tá? É apenas uma pequena amostragem. Mas há diversos textos no Antigo Testamento onde Deus, por meio dos profetas, falava. Vou derramar, meu Espírito virá, um dia isso, um dia aquilo. Ou seja, o Espírito, de fato, foi prometido. Mas eu falei para vocês que Jesus, enquanto esteve na terra, confirmou a promessa. E tão importante ela parece ser, que ele a confirma antes e depois da sua morte. Enquanto esteve na terra, Jesus passou 3 anos e meio ministrando a palavra de Deus. E em alguns momentos ele falou sobre esta futura vinda do Espírito Santo. Ou seja, futura, mas breve. Porque Jesus estava vivo, sabendo que em pouco tempo iria morrer, e a sua ida estava atrelada à vinda do Espírito Santo. Em alguns versículos que eu vou ler daqui a pouco, Jesus Cristo simplesmente diz que se ele não for, o Espírito não virá. Dando a entender que assim que ele for, o Espírito Santo vem. Então, há pouco tempo, brevemente, era uma promessa de Jesus confirmando as promessas do Antigo Testamento, mas não muito tempo depois, Jesus sabia que estava na hora das promessas do Antigo Testamento finalmente se cumprirem. Mas antes da sua morte, ele ainda falava da vinda do Espírito Santo como uma coisa futura. Futura, mas breve. Mas ainda falava como uma promessa. Em João 14, do 16 ao 17, está escrito assim: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, ou glória. No grego, existem 2 palavras que são traduzidas para outro em português. Tem outra de outro tipo, e tem outro ou outra do mesmo tipo. Quando ele diz aqui, vos considerar outro Consolador, se você depois tiver curiosidade de olhar, você vai ver que ele está falando com a palavra grega outro do mesmo tipo. Oh, glória! Outro do mesmo naipe, do mesmo tipo, a fim de que ele esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que, preste bem atenção, o mundo não pode receber. Quem não pode receber? Quem não pode receber? O mundo.
Ele disse, vos concederá outro Consolador. Este o mundo não pode receber. O que o mundo recebe? O primeiro Consolador. O mundo precisa receber Jesus para somente depois receber o Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo não é para o mundo. Ele vem convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, não o crente. O mundo. Mas o mundo não pode receber o Espírito Santo. O mundo, para receber o Espírito Santo, primeiro tem que receber a palavra, a remissão dos pecados, receber Jesus. Porque todos quantos o receberem, lhes será dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando a pessoa sai do mundo, transportada do império das trevas para o reino do Filho, ela está apta, pronta, preparada, habilitada para morrer e morar no céu e para o céu morar dentro dela. Isso quer dizer o quê? Que se ela está pronta para morrer e ir para o céu, ela já está pronta para o céu vir para dentro dela. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que fala assim, Natan, eu acho que eu não estou suficientemente pronto para receber o Espírito Santo. Acho que eu tenho que parar de fumar aquele cigarrinho, tomar aquele vinho escondido, eu tenho que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, como se a pessoa fosse capaz de parar de fazer as coisas erradas, vencer os maus hábitos, sem a ajuda do Espírito Santo. Ou como se fosse uma espécie de merecimento gospel, né? Não, eu vou fazer por onde para eu receber a minha bênção. Se você é capaz de vencer todas as dificuldades da vida sem o Espírito Santo, eu nem sei para que você quer ele. E se você está pronto para morrer e morar no céu, por que o céu não pode entrar dentro de você? Quantos estão entendendo? Amém. O Espírito Santo é o ajudador. E ele não vai esperar que você esteja pronto. A única coisa necessária é que você tenha sido transportado do mundo para dentro do reino. Porque o mundo não pode receber. Mas se você não é do mundo, como Jesus não era do mundo, você está pronto. Está pronto. O mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco, através da presença de Jesus entre os discípulos, mas ele garante, e ele estará em vós. A gente não vai ter como explicar sobre isso, mas depois faça a sua pesquisa particular. Você vai encontrar no Novo Testamento ensinamentos sobre a experiência do crente com o Espírito Santo. E há dois aspectos que não podem ser desprezados: o Espírito Santo dentro e o Espírito Santo sobre. São duas coisas diferentes, estão interligadas, mas uma coisa é o Espírito Santo dentro, outra coisa é o Espírito Santo sobre o crente. Amém, gente? Amém. Em João 14, 25, 26, diz assim, isto vos tenho dito, isso é Jesus falando, isto vos tenho dito estando eu ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará, em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, e vocês vão se lembrar daquilo que eu dizia. Ou seja, Jesus, ele queria falar certas coisas que os discípulos não conseguiriam suportar. Ele disse, eu tenho muita coisa para dizer, mas vocês não estão prontos para ouvir. Mas quando o Espírito Santo vier, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, e vocês vão se lembrar das coisas que eu dizia. Ou seja, Jesus está afirmando a importância do tal do Espírito prometido. Havia sido prometido no Antigo Testamento. Jesus está na terra, em vida, falando com os discípulos das coisas importantes que ele tem que tratar, e ele fala diversas vezes, em diversos lugares, sobre este Espírito que haveria de vir, confirmando o que havia sido prometido e gerando a expectativa de que muito em breve ele estará disponível. Em João 16, do 7 ao 8, está escrito, mas eu vos digo a verdade, convém-vos. Ele está falando sobre ser conveniente para ele. Em outros lugares ele vai falar isso. Se não me engano, lá em João 14, 28, ele diz, se vocês me amassem, vocês se alegrariam porque eu disse que eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então era conveniente para Jesus estar com aquele que é maior. Então, se vocês me amassem. Mas nesse momento Jesus não está falando sobre o que é conveniente para si. Ele diz, convém-vos, não convém a mim, mas convém-vos. Ele está falando de um benefício para os discípulos e não para ele. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, ele, o Consolador, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vulo enviarei. Ô, glória! Será que Jesus já foi, hein?
Então, ele já está disponível. Mas enquanto estava na terra, ele disse, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, ele não virá, mas se eu for, eu vos enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo, não o crente, mas o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. E em João, eu sei que existem muitas coisas sobre as quais a gente poderia falar, em relação a essa questão da vinda do Espírito Santo e das suas ações e atividades no mundo, no crente. Mas não dá para a gente pregar a Bíblia toda de uma noite só, né? Não dá. Mas tem uma coisa interessante que às vezes as pessoas não entendem. Lá em João capítulo 14, versículo 12, ainda falando sobre a vinda do Espírito Santo, sobre a importância de ele ir para que o Espírito Santo venha, ele diz, olha, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O que ele quis dizer com isso? Bom, Jesus fez muitos milagres, fez muitos sinais, e ele disse que tudo o que ele fez, inclusive ressuscitar os mortos, poderiam ser feito também pelos seus seguidores. Mas coisas maiores que Jesus não fez, os discípulos poderiam fazer. Porque na cabeça de Jesus, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios, é importante, faz parte da obra de Deus. E tudo isso os crentes podem fazer também. Mas tem coisas que Jesus não pôde fazer, porque não era tempo, não tinha como. Ora, ele disse, se eu não for, o Espírito não virá. Uma coisa que Jesus não pôde fazer foi ministrar o batismo no Espírito Santo. Ele não pôde. Por quê? Porque o Espírito Santo não estava disponível. O Espírito Santo só poderia vir quando ele fosse embora, quando ele partisse, porque ele precisava, como o homem, entrar no céu, para que o céu entrasse no homem. A nova aliança deveria ser firmada. Ele tinha que se assentar à direita da majestade nas alturas, para que o Espírito Santo, então, finalmente pudesse morar dentro do coração humano. Enquanto Jesus não subisse, o Espírito Santo não descia. Por isso ele disse, eu preciso ir, para que ele possa vir. Então Jesus podia falar sobre o futuro que estava para se cumprir, sobre o Espírito Santo que estava sendo prometido. Ele poderia gerar expectativa, mas ele não podia ministrar o batismo. João sabia que ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo, mas na terra Jesus não batizou ninguém no Espírito Santo, porque o Espírito não estava disponível. Uma das obras maiores que os discípulos fariam, justamente porque Jesus iria e o Espírito Santo estaria disponível, seria ajudar, ministrar o batismo do Espírito Santo. Outra seria o novo nascimento, porque Jesus seria o primeiro gerado dos mortos. Enquanto Jesus estivesse na terra, nem sacerdote ele seria. Ele precisava morrer, ressuscitar para que Deus dissesse, tu és sacerdote eternamente, hoje eu te gerei. Daquele dia em diante, Jesus se torna o primogênito. Foi chamado de unigênito, mas do dia que ele ressuscita para frente, ele é o primeiro gerado entre muitos irmãos. E os seus discípulos fariam uma obra de ministrar o novo nascimento, coisa que Jesus não pôde fazer. Que são coisas maiores do que curar uma enfermidade. Novo nascimento, batismo no Espírito Santo é maior do que tudo. Então Jesus chama o novo nascimento, ele chama o batismo no Espírito Santo de obras maiores. Por quê? Porque é importante nascer de novo. É importante ser batizado no Espírito Santo. Quantos estão me ouvindo? Isso é maior, e Jesus não pôde fazer. Mas estava dentro do cronograma divino, fazia parte do plano de Deus. Havia o tempo certo predeterminado pelo Pai para o cumprimento de todas as coisas. Jesus fez a obra, Jesus fez a sua parte, Deus faria a sua e o Espírito Santo a dele. Então estava tudo dentro do programa. Mas é interessante que Jesus, enquanto esteve na terra, mesmo antes de morrer, tenha falado tanto sobre a importância do recebimento do Espírito Santo. Sim ou não, gente? E vocês sabem que se Deus prometeu, Jesus confirmou, isso demonstra o desejo da divindade, o desejo de Deus, em que isso se cumpra na vida de todo crente. Mas eu falei para vocês que Jesus não só confirmou as promessas da vinda do Espírito Santo, feita pelos profetas do Antigo Testamento enquanto esteve em vida, antes da morte, mas ele vai fazer isso de novo depois que ressuscita. Ele passou 3 anos e meio ensinando, falou bastante sobre a vinda do Espírito Santo. Aí ele ressuscita e vai voltar a falar as mesmas coisas. E nós temos textos, depois de Jesus ressuscitado, voltando ao assunto do batismo no Espírito Santo, para você ver como isso tem que ser importante, gente. Não tem como a gente desprezar, ignorar, fazer pouco caso de um assunto que Jesus Cristo repetiu, o que já tinha sido dito pelos profetas, tanto antes quanto depois
da morte dele. Em Lucas 24, 49, entre os registros das aparições de Jesus, durante aqueles 40 dias em que ele ficou aparecendo aos discípulos, já ressuscitado, diz que ele aparece aos discípulos e entre as recomendações que ele passa aos irmãos, ele diz o seguinte: eis que eu vos envio, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Por isso, permaneçam na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. É ele voltando à mesma história, voltando à mesma promessa, falando mais uma vez da futura vinda do Espírito Santo. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Por causa disso, não saiam de Jerusalém. Não arredem o pé, não inventem de querer fazer a obra sem o batismo. Esse é o ponto. Jesus não permite que eles ousem iniciar o ministério, ousem iniciar a obra de Deus, o trabalho da igreja, antes do batismo no Espírito Santo. Ele diz: permaneçam, esperem até que sejais revestidos de poder. Isso tem que ser muito importante, porque depois que a igreja começou, quando houve aquela murmuração de Atos capítulo 6, a Bíblia diz que os próprios apóstolos que estavam fazendo o serviço diaconal da congregação perceberam que alguma coisa tinha que ser mudada. E para escolher homens dentre os gentios crentes, aliás, dentre os helenistas crentes, os judeus que viveram entre os gentios que falavam grego, para escolherem esses homens que fariam o trabalho que eles estavam desempenhando até então, eles colocaram critérios, pré-requisitos. Eles disseram: homens cheios de sabedoria, do Espírito Santo e de boa reputação. Como é que eu vou saber que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Porque deve haver uma evidência de que alguém foi cheio. Mas temos outros textos de Jesus falando do mesmo assunto. Atos capítulo 1. Eu sei que vocês sabem disso, mas eu preciso falar. Lucas, o Evangelho de Lucas, é o primeiro tomo, o primeiro volume da obra que Lucas escreveu. Ele escreveu uma obra em 2 volumes. Primeiro é o Evangelho que leva o seu nome, e depois vem o livro de Atos. Você vai observar que o finalzinho do livro de Lucas, no capítulo 24, é basicamente uma repetição do que se encontra, ainda que com palavras levemente diferentes, mas é, num certo sentido, uma repetição daquilo que está em Atos capítulo 1. Então, tem uma concatenação. Ele faz uma espécie de repetição ali, né, só para poder mostrar que ele está continuando a história. Ele vem até o final do capítulo 24 ali, aí depois começa no capítulo 1. Então, é uma continuação. E tanto no final do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, quanto no capítulo 1 do segundo tomo, na segunda parte da sua obra, ele fala a mesma coisa que Jesus disse para esperar, porque eles precisavam ser batizados, revestidos do Espírito Santo. Aqui em Atos, o registro ficou da seguinte forma: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Olha como é parecido. Eu acabei de ler Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permaneçam, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí, no começo da segunda parte da sua obra, Lucas diz que Jesus falou, determinou que não se ausentassem de Jerusalém. Permanecei, pois, na cidade. É a mesma coisa. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa. Ô, glória! Esperassem a promessa do Pai. Gente, isso tem que ser importante demais. Tem muito texto falando da tal da promessa do Espírito Santo. Esperem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou na água, mas vocês vão ser batizados no Espírito Santo. Ô, glória! Não muito depois destes dias. Muita gente pega esse texto para dizer assim: Jesus falou que quando a pessoa deseja ser batizada no Espírito Santo, ela tem que permanecer, ela tem que perseverar. Ela não pode abrir mão, tem que ficar no altar, na presença, esperando, pedindo, suplicando. Não, ele não disse isso. Não há nenhum lugar na Bíblia, em todo o Novo Testamento, que diga que um crente, para ser batizado do Espírito Santo, ele tem que esperar, ele tem que buscar, ele tem que vir aos pés do altar. Não tem nenhum texto que diga isso. O único lugar de todo o Novo Testamento que manda esperar é esse aqui. Mas é uma espera muito específica, porque a situação era específica. O Espírito Santo ainda não tinha sido dado.
Jesus estava fazendo uma promessa do que iria se cumprir muito em breve, depois que ele subisse. Porque enquanto ele não fosse, o Espírito não viria. Mas se ele fosse, o Espírito Santo seria enviado. Então ele está falando, daqui a pouco, calma, já, está quase na hora. Então esperem. Por quê? Porque estava para se cumprir a promessa do Pai, que o Espírito Santo seria dado quando Jesus Cristo fosse elevado aos céus. É por isso que ele manda esperar. É o único lugar que fala para o crente esperar o batismo do Espírito Santo. Não há razão para esperar por uma coisa que já foi concedida. Amém, gente? Amém. E eu vou dizer, o povo que se baseia nessa passagem para dizer que está esperando, muitos deles estão esperando há 7 meses, há 2, 3 anos, há 7 anos. Porque está escrito, esperai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Eu estou esperando, oh glória. 15 anos esperando. Gente, esse texto aqui não pode ser seguido ao pé da letra, porque se fosse para fazer isso, você tinha que esperar lá na cidade de Jerusalém. Ele está falando de uma coisa muito específica. Ele não está dizendo que para esperar do jeito que os discípulos esperaram. E outra, sabe quanto tempo os discípulos esperaram? Você pensa que não dá para saber? Dá. Para começo de conversa, a primeira pista é Jesus dizer, vocês vão receber a promessa do Pai, porque João batizou na água, mas vocês vão ser batizados no Espírito Santo, não muito depois destes dias. Se não é muito, é pouco. Se é pouco, biblicamente falando, é 7, 8 ou 9. Como é que eu sei? Porque está escrito que foram salvas apenas poucas pessoas na época do dilúvio de Noé, a saber, 8 vidas. Então, se ele diz que foi pouco e foi 8, então 8, 9 é que é pouco. Foi uma piada, eu sei que vocês não entenderam, mas tudo bem. Pouco é isso aí. 7, 8, 9 dias. Isso é pouco, né? Biblicamente falando. Agora, dá para a gente fazer as contas? É claro que sim, temos os registros. As festas dos judeus demarcam o tempo para a gente. Ora, em que festa judaica Jesus morreu? Quem lembra? Na Páscoa. Em que festa judaica o Espírito Santo foi derramado? Quem sabe o significado da palavra Pentecostes? 50 dias depois da festa da Páscoa. Ao pé da letra, esse é o significado. A Páscoa acontece em determinado momento, 50 dias depois, que é exatamente o significado do nome Pentecostes, 50 dias depois vem a festa de Pentecostes. Ora, se Jesus morre na Páscoa e ele fica 3 dias no ventre da terra, isso significa que 50 menos 3, fica quantos? 47. Aqui em Atos capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus aparecia aos discípulos, dando-lhes mandamentos pelo Espírito Santo e tratando das coisas concernentes ao reino de Deus por 40 dias. Ora, se tem 47 menos 40, sobra quanto? 7 dias. Eu não disse que pouco era 7, 8 ou 9? Então Jesus está dizendo, olha, eu vou subir, mas vai se cumprir a promessa do Pai da vinda do Espírito Santo. Porque João, na verdade, batizou nas águas, mas vocês vão ser batizados no Espírito Santo não muito tempo depois. Daqui a uma semana, no próximo final de semana, vocês vão ver o rebuliço. Jesus está garantindo que 7 dias depois, os únicos que foram instruídos a esperar, esperaram 7 dias depois, até que o Espírito Santo pudesse ser recebido. Vocês estão me ouvindo? Amém. Outra coisa interessante é que em Atos capítulo 2, no dia da festa de Pentecostes, quando veio o Espírito Santo e finalmente ele se tornou disponível, que eles começaram a falar em línguas, mesmo que fosse 9 horas da manhã, a terceira hora do dia, alguns achavam que eles estavam embriagados, outros estavam extasiados porque os ouviam e entendiam falarem sobre as grandezas de Deus. Provavelmente porque alguns tinham uma manifestação da variedade de línguas, que faz com que a pessoa sobrenaturalmente fale no idioma que ela nunca estudou, ou a pessoa que ouve entenda uma coisa que está sendo falada noutra língua. E tinha gente que falava em línguas sem interpretação, que fazia com que alguns se escandalizassem. Era uma multidão de 120 crentes reunidos ali, em Jerusalém, e havia aquela experiência, mas quando Pedro ouviu que alguns achavam que eles estavam embriagados com vinho, com mosto, aí ele para de falar em línguas, demonstrando que nós temos controle sobre as línguas que nós falamos, porque a nossa vontade entra na nossa decisão de orar em línguas, exatamente como a nossa vontade entra na nossa decisão de falar e de orar em português. Então, ele para de falar em línguas e se dirige ao povo na língua para o povo entender, na língua que o povo entendia.
Varões, estes homens não estão embriagados como vocês estão pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que acontece aqui é o que foi profetizado por Joel, que disse que nos últimos dias derramaria-se o Espírito Santo sobre toda a carne. Pedro diz, é o cumprimento da promessa. O falar em línguas, na cabeça de Pedro, porque biblicamente falando é assim que a coisa é. O falar em línguas da cabeça de Pedro é o cumprimento daquilo que foi prometido, o derramamento do Espírito Santo. É por isso que no discurso que Pedro dá, que é um discurso bem longo, muito interessante, é uma pena que a gente não possa estudá-lo parte por parte, mas falando sobre o que estava acontecendo ali, para explicar que era o cumprimento da profecia de Joel, que tratava sobre os últimos dias, e esse estava sendo o primeiro dia que alguém na terra falava em línguas, tá? Eu sei que tem alguns acontecimentos esporádicos no Antigo Testamento, parece que 2 personagens falaram em línguas estranhas, mas foi uma coisa pontual, eles não receberam o Espírito Santo, veio sobre eles, eles falaram assim, mas isso aconteceu ali e parou. Mas a recepção para que ele habite em nós e a pessoa possa usufruir do privilégio falando em línguas sempre que ela quiser, é uma coisa neotestamentária. É do Pentecostes para frente. É por isso que Pedro diz, é o cumprimento da profecia de Joel que fala sobre os últimos dias. Se aquele foi o primeiro dia que a igreja recebeu o Espírito Santo e falou em línguas, é porque aquele foi o primeiro dia dos últimos dias. Estamos nos últimos dias desde o dia de Pentecostes, porque a história completa da humanidade, muito provavelmente, pelo que a Bíblia testemunha, porque Deus é aquele que anuncia o fim desde o começo, será 7.000 anos. De Adão a Abraão é aproximadamente 2.000, de Abraão até a morte de Cristo é mais 2.000, do nascimento da igreja até o seu fim deve ser mais 2.000. E depois vem o 7º e último milênio, quando Cristo reinará sobre a terra. Então, os últimos anos, os últimos dias, são os 2.000 anos da igreja, que começa exatamente no dia de Pentecostes. É o cumprimento da profecia que diz, isso só vai acontecer nos últimos dias. É o primeiro dia dos últimos dias. Você vai ver as características dos últimos dias. Eu sei que o pessoal só se lembra daquela parte que diz o sol ficando preto, a lua vermelha como sangue, fogo não sei onde, vapor, fumo. Mas ele fala também que nestes últimos dias haveria a característica marcante de falar em línguas, profetizar, curar e fluir no Espírito Santo. Faz parte da característica dos últimos dias. Em meio ao discurso de Pedro, enquanto ele explica o que está acontecendo, eu vou ler alguns versículos. Ele diz no versículo 14 do capítulo 2 de Atos, se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nestes termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vocês estão pensando. Embriagados sim, mas do Espírito Santo. Não é como vocês estão pensando, é do outro jeito. Não estão embriagados como vocês estão pensando, sendo esta a terceira hora do dia, 9 horas da manhã. O que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, que isso vai acontecer nos últimos dias. Diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Sonharão os vossos velhos. Até sobre meus servos, minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, nos últimos dias, e profetizarão. O que o pessoal lembra dessa parte aqui. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça, o sol vai ficar preto, a lua vermelha como sangue. Aí o pessoal, é os últimos dias. Tá, mas as línguas e as profecias também, criatura. Essa parte aí mais cabulosa, ela vem depois. Mas nós não estamos experimentando as bênçãos que estão disponíveis, porque não temos o conhecimento suficiente. Mas esta é a característica do tempo do fim. A igreja cheia do Espírito Santo, falando em línguas. Aí ele fala, explica. Quando chega mais na frente, isso é Pedro aqui, dá um discurso tremendo. Explicando tudo, dizendo que Davi, sendo profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido que um dos teus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que não foi deixado no Hades, que o corpo não viu a deterioração. Deus ressuscitou Jesus. Aí no versículo 33 ele vai dizer, exaltado pois, isso é Pedro ainda na explicação dele, exaltado pois à destra de Deus, chegando lá,
tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Isto que vedes e ouvis. Ele derramou isso. Ele subiu, recebeu o cumprimento da promessa e derramou isso. Não vem dizer para mim que o falar em línguas não é de Deus, não é para o crente, não tem ligação com a vinda do Espírito Santo. Porque Pedro disse, ele derramou isso que vocês estão vendo, vocês estão ouvindo. É coisa de doido, parece coisa de bêbado, mas é de Deus. Ah, mas eu não creio nisso, Natan. Nunca vai receber. Justamente porque tem que ser pela fé. Amém, irmãos? Amém. Daí, ele explica que a concessão do Espírito Santo acontece depois que Jesus é exaltado à destra de Deus, né? Exaltado. Não simplesmente porque ele subiu. A gente não sabe quantas vezes Jesus subiu depois que ele ressuscitou. Quando ele ressuscita, no primeiro dia, as mulheres o encontram, parece que Maria tenta tocá-lo e ele diz, não me toques porque ainda não subi. Depois ele aparece e diz, apalpai-me, tocai e verificai que sou eu mesmo, porque um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Mas ele ficou aparecendo e desaparecendo por 40 dias. Eu não sei se ele se deslocava horizontalmente de uma cidade para outra, mas pode ser que em um destes desaparecimentos ele tenha simplesmente voltado ao céu e depois descido novamente. O fato é que ele se deslocava, aparecendo, desaparecendo, não sei se somente horizontalmente ou também de forma vertical. Mas ele não tinha subido de forma definitiva. Era isso que deixava implícito as experiências. Mas num determinado dia ele sobe à vista de todos, a ponto de subir e ser encoberto pelas nuvens e não para de subir até o terceiro céu. Há 3 céus. O céu atmosférico, onde estão as camadas atmosféricas, a estratosfera, a ionosfera, a toposfera, até chegar no firmamento, que é o segundo céu, onde estão os corpos celestes, o Sol, a Lua, as estrelas e o maquinério celeste que roda e serve a Terra, roda sobre a Terra e serve a Terra. E acima do firmamento está o terceiro céu, que também é chamado de paraíso. Jesus chegou no paraíso, no terceiro céu, que também é chamado de céu dos céus, porque é o céu mais alto, por isso que é o terceiro. Chegou lá onde está o trono de Deus, flexionou os joelhos e se assentou à direita da majestade nas alturas. O que é isso? Jesus foi glorificado. Não há glória maior do que ouvir da boca da majestade: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. É por isso que Pedro diz, ele foi exaltado à destra. Ele recebeu a honra de ser convidado a assentar-se à direita da majestade. Esta é a glorificação de Jesus. Esta é a exaltação de Cristo. É deste momento que ele falava que precisava se cumprir para que o Espírito Santo pudesse ser concedido. Vocês devem lembrar, lá em João capítulo 7, do versículo 37 ao 39, no último dia da festa judaica, Jesus se levantou no meio da festa e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E no 39, João explica o que ele quis dizer. Isto disse ele com respeito ao Espírito Santo que haveriam de receber os que nele crescem, porque até aquele momento o Espírito Santo não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Vocês estão me ouvindo? Amém. Então qual é o momento que o Espírito Santo foi dado? Pedro acabou de dizer em Atos 2,39, ou é 33, como nós citamos aqui. Atos 2,33. Ele foi exaltado à destra de Deus. Tendo, pois, recebido a promessa do Pai, derramou isto que vedes e ouvis. Então Pedro ele falou muitas coisas, o povo se compungiu, ficou comovido, entendeu a mensagem e eles perguntam a Pedro o que tem que fazer para que eles possam ser salvos e receberem a bênção. Aí Pedro, um pouquinho mais para frente, lá no versículo 38 e 39, responde à pergunta deles. Arrependei-vos, pois,
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o Espírito Santo. Glória! Ué, e ele promete assim para todo mundo? Ele está distribuindo assim para todo mundo? É para qualquer um? E no versículo seguinte ele explica: Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos quantos ainda estão longe. Isto é, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aleluia. É o que está escrito. Arrependa-se, para que o seu pecado seja cancelado em nome de Jesus, e receba, glória! O mundo não pode receber, mas se você se arrependeu, se você se converteu, você está pronto. Você está pronto. Amém? Amém. Arrependa-se, converta-se e receba, glória! Não é esse negócio de Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. Não é isso. É receba. Não é se Deus vai dar, porque Ele já deu. A questão é se você vai receber. Amém? Lembre-se da convocação de Cristo em João capítulo 7. Quem tem sede, vem a mim e... Vamos lá. Quem tem sede, vem a mim e... Vem a mim e... É uma ação que você tem que tomar. Você está com sede? Quer? Vem, bebe. Você tem que fazer o procedimento. É você que tem que receber. Amém, irmãos? Amém. Eu sei que existe uma dúvida, ainda que singela, não é uma coisa muito complicada, mas alguns pensam que os discípulos receberam o Espírito Santo naquela ocasião do primeiro dia que Jesus ressuscita, o primeiro dia da semana, naquele domingo, quando ele aparece aos discípulos que estão com as portas trancadas por medo dos judeus, e aí ele fala com eles: Pai seja convosco, aquela coisa toda, e sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Tem muita gente que pensa que foi nessa ocasião que eles receberam o Espírito Santo, e que o que vai acontecer em Atos capítulo 2, semanas depois, ou dias depois, teria sido outra experiência, uma coisa especial, mas o recebimento do Espírito Santo teria sido ali, em João capítulo 20. Só que essa é uma interpretação equivocada, até porque as nossas versões em português não nos ajudam muito a entender o que está escrito. Mas se você quiser compreender corretamente o que aconteceu ali, e para compreender que não foi o recebimento do Espírito Santo nos termos bíblicos, por mais que as versões em português digam recebei o Espírito Santo, basta você comparar João 20 com Lucas capítulo 24. Os dois capítulos registram os acontecimentos do mesmo dia. A gente não vai ter tempo para ler tudo, mas eu quero pinçar frases dos dois capítulos. Por exemplo, em João 20, que é a passagem onde se diz que Jesus soprou e falou: recebam o Espírito Santo, né? Pelo menos nas nossas versões em português. Mas no versículo 19 diz que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, Jesus se põe no meio deles e diz: Pai seja convosco. No versículo 20 ele mostrou as mãos, mostrou o lado. No 21 ele vai dizer: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aí vem o 22 que diz: recebei o Espírito Santo. E em Lucas 24, olha como é o mesmo dia, como ele está narrando a mesma ocasião, mas cada um, claro, mantendo a sua própria personalidade. Não somos fantoches, marionetes, bocas de ferro. Quando Deus comunica alguma coisa por nosso meio, Ele não nos usa, como nós dizemos no evangeliquez. A pessoa fala dentro da sua perspectiva, com o seu português, com o seu nível escolar, com a sua personalidade. Cada um fala de uma coisa diferente da que o outro fala. E Lucas vai falar do mesmo dia, do seu jeito. Mas veja como é a mesma ocasião. Lá em Lucas 24, do 36 em diante, diz que Jesus apareceu no meio deles e disse: Pai seja convosco. Lá no versículo 39, Lucas registra que ele disse: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. No versículo 40, dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Um pouco mais para frente, no versículo 46, Jesus disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer, ressuscitado dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Lá em João 20, ele disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. É a mesma coisa. É o momento da comissão. É o mesmo dia, os mesmos acontecimentos, registrados de forma diferente. Voltando para Lucas, no versículo 48, ele diz: vós sois minhas testemunhas, vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que sejais revestidos de poder. Ou seja,
Por quê? Lucas diz de um jeito e João fala de outro. Mas observa que eles estão falando da mesma ocasião em que Jesus aparece, fala da grande comissão e menciona o recebimento do Espírito Santo. Mas pelo que parece, ele está falando do que vai acontecer em breve. E não que eles vão receber naquela hora. Quantos estão entendendo? Amém. Mas a nossa versão em português não nos ajuda a perceber isso. Mas quando você junta os dois capítulos, você observa, opa, foi quando ele prometeu a vinda do Espírito Santo. Então, o que está lá em João não é o momento do recebimento, mas é provável que Jesus tenha dito na hora que eles deveriam estar prontos para receber, exatamente como foi dito no Evangelho de Lucas. Porque não pode haver contradição. Aí, se você é curioso, vai atrás de outras versões que possam ter colocado isso de forma mais clara, que verteram a língua original para o português ou para qualquer outro idioma que você fale, de uma forma mais coerente, você vai encontrar, por exemplo, versões em inglês, tem pelo menos duas que eu conheço, que parecem terem traduzido o texto de forma melhor e mais assertiva, mais correta. Porque uma delas, que é a versão compreensível, AUV, eu vou dizer já em português como é que é o texto, tá? Basicamente, essa versão diz assim: depois de ter dito isso, Jesus respirou sobre os discípulos e disse-lhes: estejam prontos para receber o Espírito Santo. Olha como faz mais sentido. Na versão, a Bíblia em inglês básico, Bible in Basic English, BBE, né? Essa versão diz assim: e quando ele tinha dito isso, soprou sobre eles e lhes disse: que o Espírito Santo venha sobre vocês. Me faz sentir que estas versões são mais coerentes, inclusive com o próprio contexto, mostrando o que foi registrado no Evangelho de Lucas. Faz mais sentido, porque nesse mesmo dia, ao longo dos mesmos acontecimentos, no finalzinho, no Evangelho de Lucas, ele fez a promessa. Como é que eles poderiam ter recebido já em João, se só vai acontecer em Atos capítulo 2, como Pedro vai explicar muito bem? E não são os únicos textos que comprovam essa interpretação, porque um pouco mais para frente, quando Pedro vai à casa de Cornélio, vai pregar para eles são cheios do Espírito Santo, aquela coisa toda como vocês conhecem bem. Pedro, quando vê aquilo, olha o que ele diz. Atos 10, 44 a 48. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo, é a maior dádiva divina. E no 46 ele diz, vou até ler o finalzinho do 45 de novo. Os fiéis da circuncisão que vieram com Pedro admiraram-se que também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois, diz o versículo seguinte, pois os ouviam falando em línguas. Os fiéis sabiam que os gentios também, além dos judeus crentes da igreja de Jerusalém, os gentios também tinham recebido o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas. Como é que se sabe que alguém recebeu o Espírito Santo? Quando aquela pessoa fala em línguas. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Essa é a pergunta. Esse é o texto bíblico. Pedro diz, alguém tem coragem de dizer que eles não podem ser batizados nas águas? Esse povo que já recebeu o Espírito Santo do mesmo jeitinho que nós? Opa! Quando é que Pedro recebeu o Espírito Santo? Foi em João capítulo 20, quando Jesus soprou sobre ele e supostamente falou, receba o Espírito Santo? Ou será que em João 20 Jesus estava dizendo, estejam prontos para receber o Espírito Santo? Porque em Atos 2, Pedro disse, quando ele foi exaltado à destra de Deus, tendo recebido a promessa do Pai, derramou isso. A primeira vez que ele falou daquele jeito, que ele orou em línguas, foi no dia de Pentecostes. Então não foi em João capítulo 20. O recebimento do Espírito Santo foi quando Pedro e os demais irmãos falaram em línguas. Que é por isso que aqui na casa de Cornélio, quando os ouviram falando em línguas, Pedro disse, receberam do mesmo jeito que nós. Amém? O que é que faz saber que alguém recebeu? Porque a pessoa fala em línguas. É a primeira evidência de que alguém foi cheia do Espírito Santo.
Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, batizados nas águas, né? Porque tem pelo menos três tipos de batismos na nova aliança. Lá em Hebreus capítulo 6, quando ele trata sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo, pelo menos ele enumera 6. Entre os 6, ele diz: arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, no plural, que tem o batismo do corpo de Cristo, como diz 1 Coríntios 12, 13, é quando a pessoa nasce de novo. Tem o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, e tem o batismo nas águas. São pelo menos esses 3 batismos que o crente na nova aliança experimenta. Amém, gente? Amém. E, mais para frente, ainda em Atos capítulo 11... depois do 10, que ele vai até a casa de Cornélio, fica com eles alguns dias, come com os gentios, comida que judeu não pode comer. Deus teve que tratar com ele muito para ele abrir o coração, né, tirar aquela cabeça dura que ele tinha. Aí depois que ele fica com os gentios, com Cornélio, come aquela comida que a regra dietética dos judeus não permitia. Ele volta para Jerusalém, aí os irmãos que tinham crido, mas que eram integrantes do grupo importante da liderança de Jerusalém, de Israel, vai argumentar com Pedro por que ele entrou na casa dos gentios e ficou com eles comendo comida impura, comida imunda. Aí Pedro vai explicar: não, é porque, na verdade, um anjo apareceu para esse homem, mandou me chamar, e eu fui, porque o Espírito Santo me disse que eu fosse sem temer coisa nenhuma. Comecei a falar, e o Espírito Santo caiu sobre eles. No versículo 15, Atos capítulo 11, Pedro diz: quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Você vê que no capítulo 10 ele já disse isso. Pode porventura alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E agora ele diz: comecei a falar e caiu o Espírito Santo, assim como nós no princípio. Quantos estão me ouvindo? Amém. São textos suficientes para mostrar que quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela é cheia e fala em línguas. Amém? É o texto bíblico, tá, gente? Eu sei que tem muito mais textos que poderíamos estudar. Atos 2, Atos 8, Atos 4, Atos 19. Além das inúmeras passagens das epístolas do Novo Testamento. Não dá para a gente falar sobre tudo. Mas eu espero que você perceba que há muito mais na Bíblia do que você imagina sobre essa questão. E como é que se recebe o Espírito Santo? Bom, a gente já sabe que é pela fé. E a gente também sabe que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando falamos a respeito do tema de forma coerente, fundamentada na Bíblia, não nas nossas experiências, porque cada um foi batizado de um jeito. E se a gente for basear nas experiências, a gente vai confundir a cabeça dos candidatos. Eu já vi em algumas igrejas o povo chamando os irmãos para serem batizados, aí vinha uma pessoa para ajudar e ficava no ouvido: segura firme, segura firme, segura firme. Aí a outra do outro lado: solta tudo, solta tudo, solta tudo. É para segurar firme ou é para soltar tudo? É confuso, né? E quando eu queria receber o Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, eu busquei, jejuei, pedi oração. Já foram alguns irmãos pentecostais lá para casa para orar por mim. Orar, aquela coisa, não sei o quê, e chora para lá, fala para cá, e eu ali só não... nada. Aí os irmãos, para me consolar, disseram: olha, você não foi batizado não, mas você foi chamuscado. Eu disse: o quê? Chamuscado. Isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. O que é que se espera de uma pessoa que quer receber o Espírito Santo? Que ela fale. Abre a tua boca e eu a encherei. É o que está escrito. Está com sede? Vem aí, beba. Isso demonstra que você tem que falar, tem que agir. Não se ensina uma pessoa a falar em línguas, mas a pessoa fala em línguas quando se enche, assim como uma pessoa fica cheia depois que bebe a água. Em Efésios capítulo 5, versículo 19, Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Aí o que é que o povo faz? Vem para a igreja e fica: ó, enche-me, Espírito, enche-me. Por quê? Porque não liga para o que a Bíblia diz,
A Bíblia diz, enchei-vos. Está com sede? Vem aí, beba. Você tem que receber pela fé. Esse negócio de ficar esperando Deus fazer, nunca vai dar certo. Porque Ele já fez e você insiste em querer saber mais do que Ele. Você fica querendo que Ele faça de novo, que Ele dê de novo, que Ele te encha de novo, quando o Espírito Santo já foi concedido, já está disponível. E você é que tem que receber pela fé. Amém, gente? Amém. Somos nós que recebemos o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, versículo 4, está escrito: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que eles falassem. Não foi o Espírito Santo que falou em línguas. O Espírito Santo concedeu que eles falassem. Eles ficaram cheios e passaram a falar como o Espírito concedia que eles falassem. O que o Espírito Santo faz é isso, ele concede, ele deixa, ele permite, ele te dá a vez e a oportunidade, mas quem fala é você. Mas o problema é que os candidatos vêm receber a oração e ficam nessa expectativa, o Espírito Santo vai falar, o Espírito Santo vai falar. Nunca o Espírito Santo vai falar, porque não é o Espírito Santo quem fala. Se eu orar em outras línguas, o meu Espírito é que ora de fato. Não é o Espírito Santo que está orando. Sou eu quem oro de fato. Então você tem que falar. Você precisa pronunciar as palavras, os sons. Talvez você já saiba o que vai ouvir se você abrir a boca e falar. O problema é que muita gente não fala achando, mas se eu falar vai ser eu mesmo. É isso aí, é isso aí. É você quem fala. E saiba de uma coisa, você precisa das línguas enquanto estiver na carne, porque depois que você morrer, depois do arrebatamento, você não vai precisar mais delas. Então não fica com esse negócio, não vou falar não porque eu acho que eu estou na carne. É claro que tu está na carne, criatura. Você tem que falar, mas tem que ser pela fé. Amém? Enchei-vos, vocês se enchem, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. A fé é isso, é a convicção de que aquilo é meu, de que aquilo me foi dado, é um direito concedido em Cristo Jesus. Quando eu conheço o que a palavra de Deus ensina sobre o assunto, eu creio. Quando eu creio, eu recebo, tomo posse pela fé. Vocês sabem que os irmãos da Galácia estavam sendo influenciados por judaizantes que diziam que eles tinham que guardar a cultura dos judeus para serem salvos. E Paulo ficou indignado com eles, porque eles já tinham sido até cheios do Espírito Santo e agora estavam acreditando que para que eles fossem salvos, eles tinham que guardar a lei de Moisés. Aí Paulo, ao tratar sobre esse assunto na epístola que ele escreve aos irmãos da Galácia, ele faz algumas perguntas retóricas. Perguntas que todo mundo sabe a resposta. Não tem que responder, todo mundo já sabe qual é a resposta. No versículo 2 do capítulo 3, Paulo diz assim: eu só queria saber uma coisa de vocês. Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Qual é a resposta? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou seja, não foi porque cumpriram, porque praticaram as obras da lei de Moisés. É claro que foi pela pregação da fé. O que significa que existe uma mensagem, um ensinamento, um tipo de pregação que produz fé para a pessoa receber. É assim que se recebe, por meio da pregação que produz esta fé. Sem um ensinamento adequado, não tem como a pessoa crer que pode receber. Mas quando você percebe que é uma promessa para todos quantos nosso Deus chamar, que inclui você, que é um privilégio divinamente concedido, que não, Deus nunca planejou que a igreja passasse nesse mundo sem o batismo no Espírito Santo, você crê suficientemente para receber. Você recebe. Amém, gente? Amém. É assim que se recebe o Espírito Santo, tá? É pela fé. E se você tem interesse, se você acredita nisso, você pode sair daqui cheio hoje à noite. Você podia ficar em pé juntamente comigo em nome de Jesus? Ô, glória! Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.